Luma de Oliveira chegou à praia com um sorriso tranquilo no rosto, pronta para desfrutar de um dia de lazer em um dos locais mais icônicos do Rio de Janeiro. Aos 60 anos, a ex-modelo e musa dos anos 80 ainda era uma presença marcante, e naquele dia, ela parecia estar em sintonia consigo mesma e com o ambiente ao seu redor. O sol brilhava forte, e a areia dourada convidava para um descanso merecido. Luma, com seu biquíni vermelho sem alças, estava ali para aproveitar a tranquilidade do mar, mas também para refletir sobre o tempo que passou e o que ainda tinha pela frente. Se inscreva e deixe o like para sempre receber novos vídeos como esse. Com uma confiança que vinha da experiência e da aceitação do seu próprio corpo, Luma se deitou na areia, estendendo uma toalha ao seu redor. O biquíni vermelho, que destacava sua figura com elegância, era um símbolo de sua jornada desde os anos 80, quando ela era vista como uma das mulheres mais lindas e desejadas do Brasil. Mas ao contrário da juventude que costumava ser seu cartão de visita, Luma não estava preocupada em manter uma imagem de perfeição. Ela estava ali para refletir sobre o que significa envelhecer com dignidade. Enquanto o calor do sol aquecia sua pele, Luma fechou os olhos e se permitiu um momento de introspecção. O som das ondas quebrando suavemente na areia e a brisa fresca que vinha do mar criavam um ambiente de paz, onde ela podia se reconectar consigo mesma. A ex-modelo sabia que o tempo havia deixado marcas, mas ela também sabia que envelhecer era um privilégio. Envelhecer é o que acontece com a gente quando tudo dá certo, escreveu ela em um post nas redes sociais, onde compartilhava o momento com seus seguidores. No entanto, Luma não escondeu que, apesar da aceitação que sente sobre o processo de envelhecimento, havia pequenas mudanças que ela gostaria de fazer. No meu caso, eu dispensaria os quilos a mais e recobraria a paciência, disse ela, reconhecendo, com sinceridade e humor, que as mudanças no corpo e na mente são parte natural da vida, mas que alguns ajustes seriam bem-vindos. Apesar dessas pequenas ressalvas, Luma se sentia grata pela vida que levava. O tempo para ela não era algo a ser temido, mas algo a ser aceito com sabedoria. Ela refletia sobre a sua trajetória como modelo e atriz e principalmente sobre sua importância como rainha de bateria no Carnaval do Rio. Sua conexão com a cultura carioca e com o samba sempre foi forte, e ela sentia que essas experiências enriqueceram sua vida de formas que iam além da aparência física. Luma também pensava em sua família durante aquele dia tranquilo. Seus 2 filhos, Tori e Olin, com o ex-marido Eike Batista, eram sua maior fonte de orgulho, e a chegada do neto, Thor II, havia trazido ainda mais alegria à sua vida. Ela sabia que envelhecer também era ver os filhos crescerem e formar novas gerações, e isso lhe dava um sentido profundo de realização e continuidade. Ao final do dia, Luma se sentia renovada. Ela sabia que a beleza e o charme que a tornaram famosa nos anos 80 estavam, de certa forma, imortalizados na memória coletiva de uma geração. Mas o que realmente importava, naquele momento, era a paz de poder envelhecer com graça e gratidão. Ela se levantou da areia, recolheu suas coisas e olhou para o mar, com a sensação de que aquele dia tinha sido um presente, um lembrete de que, independentemente da idade, a vida continua a ser uma celebração. Luma de Oliveira continuava a aproveitar a tranquilidade da praia, onde o mar e a areia ofereciam a ela um refúgio perfeito para relaxar e refletir sobre a vida. Sentada à beira d'água, sentia a frescura das ondas que chegavam suavemente até seus pés. Enquanto observava o horizonte, ela se permitia pensar sobre o quanto tempo tinha influenciado sua trajetória, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Aos 60 anos, a ex-modelo sabia que o envelhecimento era uma jornada inevitável, mas uma jornada que ela tinha aprendido a encarar com serenidade e gratidão. Luma refletia sobre as mudanças no corpo que vieram com os anos. Para ela, envelhecer não significava perder a juventude, mas sim ganhar sabedoria e uma nova perspectiva sobre o mundo. Ela aceitava com naturalidade as marcas que o tempo deixará, mas também reconhecia que havia aspectos que gostaria de melhorar. Envelhecer é um privilégio, mas, se pudesse, dispensaria os quilos a mais e recobraria um pouco da paciência que a juventude me fazia sentir, escreveu ela em seus stories, com a sinceridade que sempre a caracterizou. Essa reflexão leve sobre as pequenas mudanças que gostaria de fazer no corpo mostrava que, embora aceitasse as transformações naturais, ainda havia uma vontade de continuar cuidando de si mesma. Ao longo da sua vida, Luma sempre esteve cercada por uma imensa atenção, primeiro como um dos maiores ícones de beleza e sensualidade dos anos 80, depois como atriz e rainha de bateria do Carnaval do Rio. Ela sabia que seu nome e sua imagem eram lembrados com carinho e admiração, não apenas pelos brasileiros da sua geração, mas por várias pessoas que de alguma forma
se viam nela uma referência de força e autoestima. A ex-modelo pensava que, apesar do passar dos anos, ela continuava sendo uma mulher poderosa, não só pelo que representava fisicamente, mas também pela sabedoria adquirida ao longo de sua trajetória. Luma sentia-se mais do que nunca em paz com o seu processo de envelhecimento. Ela sabia que ao longo da vida havia feito escolhas, algumas certas e outras erradas, mas todas que a haviam moldado na mulher que era naquele momento. O mais importante, porém, era que ela havia encontrado a felicidade em outras formas de conexão, como com seus filhos. Tori Olin, seus filhos com o ex-marido Eike Batista, eram fontes constantes de orgulho, e ela refletia com carinho sobre o quanto sua maternidade a transformará. O nascimento de seu neto, Thor II, também lhe trouxe uma nova perspectiva sobre a continuidade da vida e da família, dando-lhe uma nova energia para seguir adiante. Apesar da saudade do carnaval e da energia contagiante das suas atuações como rainha de bateria, Luma sabia que havia mais vida a ser vivida fora dos holofotes. Seu foco agora estava em ser uma mulher realizada, com uma vida rica em experiências e aprendizagens. Ela pensava também na importância de manter a saúde e o bem-estar, cuidando de seu corpo com exercícios físicos e alimentação equilibrada, fatores que sempre foram fundamentais para sua vitalidade. O final da tarde se aproximava, e Luma levantou-se da areia, recolhendo suas coisas e sentindo-se renovada. Aquele dia, repleto de reflexões e momentos de introspecção, havia sido exatamente o que ela precisava. O envelhecimento para ela não era algo a ser temido, mas sim algo a ser celebrado com sabedoria e gratidão. Olhou para o mar mais uma vez antes de se despedir daquele cenário que, por mais simples que fosse, sempre trouxe-lhe uma sensação de paz profunda. Luma sabia que, independentemente dos anos que passassem, a vida seguiria cheia de beleza e significado.